Ciao, benvenuto e benvenuta. Mi chiamo Martin e sarò il tuo insegnante di italiano. Per me é um enorme piacere aver-te qui. Eu estou muito feliz de ter você aqui dando este primeiro passo em direção a este idioma incrível que é o italiano. E eu quero que você saiba que este mini curso foi preparado com muito cuidado, porque assim eu consigo te entregar o melhor de forma gratuita e também você conhece um pouco do meu método. Então aproveite ao máximo. E vamos começar esta primeira aula do jeito que realmente importa, que é falar e ser entendido. Eu sei que muitos alunos ficam frustrados tentando aprender italiano. Você até aprende algumas palavras, mas na hora de falar, na vida real, você trava. Está na fila do café, quer pedir algo e não consegue, ou está no mercado e não sabe nem perguntar o preço de algum produto. Se esse é seu problema, fique tranquilo, tranquila, porque hoje vamos resolver exatamente isso. O propósito desse mini curso é fazer você sair destas 3 aulas, ir para a Itália e já conseguir se comunicar, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E já no final desta aula, você vai conseguir se comunicar em pequenas situações reais, sem medo de errar. Se você já se cansou de estudar italiano e não conseguir se comunicar, então preste muita atenção agora. Vamos começar a falar de cumprimentos e apresentações, para que você já comece a falar mesmo sem nunca ter estudado italiano. Toda conversa, todo diálogo que se preze começa com um cumprimento. E imagina você chega hoje na Itália e não sabe nem cumprimentar alguém. Fica inseguro ou com medo de parecer rude ou arrogante? Isso pode acontecer. Mas é claro, eu estou aqui para te ajudar a impedir que isso aconteça. Vamos lá. Vamos começar falando dos cumprimentos principais do italiano, para que você já saia desta aula falando o idioma. E nós temos aqui o cumprimento principal e mais famoso do italiano é a palavra ciao. Ciao. Repete comigo, em voz alta. Ciao. Essa palavra significa oi ou olá. Ciao. Muito bem. C com I em italiano tem o som de ti. Ti. E tome muito cuidado para não trocar a letra O final da palavra por um U. Então não é ciao, é ciao. Ciao. É muito importante falar que este cumprimento é informal. Ou seja, você vai usar com pessoas que você já tem intimidade, pessoas que você já conhece, que você se sente confiante. Não use com qualquer pessoa. Mesmo que ele seja um cumprimento clássico, você não pode usar com qualquer pessoa, porque ele é informal. E caso você queira cumprimentar alguém de maneira mais formal, você pode usar os famosos cumprimentos de turno, que nós temos, assim como no português. Bom dia, boa tarde e boa noite. Em italiano nós também temos. Começamos com buongiorno. Repete comigo. Buongiorno. Muito bem, que significa bom dia. Buongiorno. Temos também buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Que significa boa tarde. Buon pomeriggio. Gio. G com I tem som de Gio. Ok? Uma coisa importante que eu preciso te falar. Buon pomeriggio não é usado em toda a Itália. Algumas regiões da Itália vão usar o buongiorno até às 5 horas da tarde. Depois das 5 se usa o buonasera. Buonasera. Número 4. Buonasera. Que significa boa noite. Repete. Buonasera. Isso, muito bem. Temos também aqui o buonanotte. Buonanotte não é um cumprimento, é uma despedida. Mas por que eu coloquei ele aqui? Porque muitas pessoas que estão aprendendo italiano se confundem com essa palavra. Por quê? Porque no português nós temos o hábito de usar a mesma palavra para várias coisas diferentes. Em italiano nós temos palavras específicas. Então qual é a diferença de buonasera para buonanotte? Buonasera é um cumprimento, ou seja, você usa para cumprimentar quando você chega em algum lugar. Imagina que você está na Itália e você chega em um restaurante na parte da noite. Você quer cumprimentar o garçom, as pessoas que estão perto. Você vai falar buonasera. Buonasera. Já buonanotte é uma despedida. Imagina que você está ali na sala da tua casa com a sua família assistindo um filme. Tá tarde, você está cansado, com sono e você vai dormir. Você vai falar buonanotte. Buonanotte. É praticamente como se você dissesse durma bem. Tchau, tô indo embora. Então não chegue em algum lugar à noite e fale buonanotte. Não, porque vai estar errado, ok? Então, para que você não passe vergonha na Itália, diga buonasera. Buonasera. Então você já sabe cumprimentar. Ciao, buongiorno. Você pode juntar os dois se for informal. Ciao, buongiorno.
Ciao, buonasera. Ou se for formal, você tira o ciao e só fala buongiorno, buonasera ou buon pomeriggio. Agora você precisa se apresentar. Como você faz isso? Você pode dizer mi chiamo e o seu nome. Por exemplo, io mi chiamo Martin. Mi chiamo Martin. C, H-I tem som de ki. E o A é aberto. É aquele A de amor. A, mi chiamo. Mi chiamo. Ok? Então, mi chiamo Martin. Mi chiamo Martin. Então se diz mi chiamo e diz o seu nome. Mi chiamo Pedro. Mi chiamo Paulo. Mi chiamo Maria, Mário, ok? Basta você completar aqui com o seu nome. Então, mi chiamo e o seu nome. Ou, para ser ainda mais simples, você pode simplesmente dizer sono. Sono. Por exemplo, sono Martin. Io sono Martin. Sono Pedro. Sono Paulo, ok? Então temos essas duas formas simples de nos apresentar, de falar quem nós somos, o nosso nome. Va bem, né? Agora imagina, você me falou o seu nome e eu te falo o meu nome. Como você fala prazer em te conhecer? Você sabe? Temos aqui, número 6. Se for numa situação informal, você vai dizer piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Repete comigo. Eu sei que talvez pode ser um pouquinho difícil falar conoscerti, porque o ti é seco e SCE tem som de che, mas vamos lá, tenta. Piacere, piacere, repete. Piacere di e ti são sempre secos no italiano. Não é di e nem ti, va bene, né? Di e ti. Então vamos lá. Piacere di conoscerti. A língua aqui, ó, no meio dos dentes. Conoscerti. Muito bem. Piacere di conoscerti, que significa prazer em te conhecer. Agora vamos supor que você está numa situação formal. Você vai dizer piacere di conoscerla. Você vai tirar o ti de conoscerti e vai acrescentar o lá. Porém, na escrita, quando nós estamos falando em um sentido formal, nós vamos escrever o lá com L maiúsculo. Ok? Então, piacere di conoscerla. Professor, mas eu já ouvi falar que conoscerla, esse lá, se refere ao feminino. Não, o lá é o pronome também que se refere ao masculino, quando nós falamos da formalidade. Va bene, né? Então, piacere di conoscerti, se for informal, e piacere di conoscerla, se for formal. E para que isso fique ainda mais claro para você, vamos ver um exemplo de diálogo, um diálogo simples. Esempio. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Repete comigo. Mi chiamo Martin. E tu? Mi chiamo Martin. E tu? Eu me chamo Martin. E você? Eu vou dizer e tu, vou perguntar e tu se for informal. Agora, se for formal, se eu estiver conversando com uma pessoa idosa, alguém mais velho, alguma pessoa com cargo mais elevado, como um advogado, ou até mesmo num restaurante, num bar, que você precisa tratar as pessoas com mais formalidade, porque na Itália isso é muito comum, você usar a formalidade, você vai trocar o e tu por e lei. E lei. Então aqui, ó, ciao, buongiorno. Só de você usar o ciao já é informal, então neste caso você usaria e tu. Mas como eu te falei, se você quiser ser mais formal, tire o ciao e diga buongiorno, mi chiamo Martin. E lei? E lei? E o senhor? E a senhora? A pessoa vai responder mi chiamo, ela vai falar o nome dela. Mi chiamo Paulo. Aí você pode dizer piacere di conoscerti, se for informal. Piacere di conoscerti. Se for formal, piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Piacere mio. Ok? Viu como é simples? É super simples, super tranquilo. Vamos tentar agora fazer uma dinâmica. Vamos lá. Eu faço o verde e você faz o vermelho. Aí, obviamente, você tira meu nome e coloca o seu. Então vamos lá, numa situação informal. Ciao, buongiorno. Mi chiamo Martin. Piacere mio. Viu só como é fácil?
Então agora você já sabe cumprimentar e se apresentar. Agora vamos falar de pedidos e compras, porque não basta você chegar na Itália e só se apresentar. Você precisa também saber pedir alguma coisa, num restaurante, no bar, numa loja. Então é muito importante que nós tratemos deste assunto também. Ah, e uma coisa, sempre que eu te pedir para repetir depois de mim, faça e repita em voz alta, porque a repetição faz muita diferença no seu aprendizado. Essa é uma das táticas que eu uso dentro do nosso curso, porque assim você consegue gravar melhor aquela informação e depois, obviamente, colocar em prática. Então faça isso. E é claro, eu tenho certeza que depois deste mini curso, se você ainda não é aluno do nosso curso Italiano com Martin, você vai se tornar. Então você vai ver o que eu estou falando. E por lá eu vou conseguir te acompanhar com muito mais facilidade. Assim você aprende muito mais rápido. Então vamos lá. Pedidos e compras. Começando com vorrei um ou vorrei una. Vorrei una. Aí você completa com o que você quer. Vorrei. O que significa vorrei? É uma forma educada de pedir algo. Significa eu gostaria. Sabe quando você chega em uma loja, em um restaurante, você fala: eu gostaria de algo. Eu gostaria de um copo de café. Eu gostaria de experimentar aquela camiseta. Então, vorrei é o eu gostaria. De forma mais educada. É muito importante que você consiga falar isso quando você for pedir algo. Porque em italiano nós temos voglio, voglio. Ambos são conjugação do verbo volere, que significa querer. Porém, voglio pode soar um pouco rude, um pouco ignorante, talvez arrogante da sua parte, como se você estivesse mandando que a pessoa fizesse tal coisa por você. Então você precisa saber ser educado. Então, quando você for pedir algo em algum lugar, você usa essa estrutura. Se for masculino, vorrei un, ou se for feminino, vorrei una. E sempre acrescente no final a palavra per favore, que é por favor, para que você demonstre educação. Per favore. Por exemplo, vorrei una tazza di caffè, per favore. Vorrei una tazza di caffè, per favore. Eu gostaria de uma xícara de café, por favor. Uma outra frase muito importante que nós temos também é quanto costa. Quanto costa. Não é custa, é com o. Quanto costa? Quanto costa? Vorrei una tazza di caffè, per favore, ma quanto costa? Eu gostaria de uma xícara de café, por favor, mas quanto custa? Ok? É uma pergunta super simples que você pode colocar em prática quando for para a Itália. Número 3. Posso avere? Posso avere? Que significa literalmente eu posso ter? Essa é uma forma de você também pedir alguma coisa de forma educada. Ou você pode dizer vorrei una tazza di caffè, ou você poderia perguntar posso avere una tazza di caffè? Posso avere una tazza di caffè? Ok? Então é uma outra forma que você pode usar para perguntar, para pedir algo, de forma mais educada, ok? Não diga voglio una tazza di caffè. Não, porque você não tem intimidade com a pessoa que vai te atender. Agora, caso você tenha, aí é uma outra coisa, tá? E mesmo assim eu não recomendo, porque pode soar rude. Então, cuidado com esse tipo de tratamento. Agora imagina que você está num restaurante, você já comeu, já fez tudo o que tinha que fazer e você precisa pagar para ir embora. Você pode usar essa quarta frase. Il conto, per favore. Il conto, per favore. Que significa a conta, por favor. Repete comigo. Il conto. Il conto. Isso, muito bem. Il conto, per favore. A conta, por favor, aqui. Essas frases são super simples e com elas, com essas perguntas, você já consegue estar na Itália e pedir algo sem passar sufoco. É o que eu sempre falo, não queira traduzir, não queira pegar e aprender palavra por palavra. Você precisa aprender estruturas, porque depois basta você trocar o ponto principal da frase e pronto, você consegue pedir qualquer coisa que você quiser. Imagina, se você decora vorrei un ou vorrei una, basta você encaixar aqui o que você quer pedir. Vorrei una tazza di caffè. Vorrei un bicchiere di vino. Então basta você trocar o substantivo da frase e colocar aquilo que você quer pedir. Por quê? Porque você já tem a estrutura na mente. Você não precisa ficar traduzindo. Vorrei significa o quê? Un significa o quê? Não precisa disso. Decore essa estrutura. Vorrei un ou vorrei una. Ok? Com isso você consegue pedir qualquer coisa. E claro, para que essa parte não fique apenas nessas 4 frases, vamos ver um diálogo de exemplo. Então o cliente diz:
Buongiorno, vorrei un caffè e un cornetto, per favore. Buongiorno, vorrei un caffè e un cornetto, per favore. Isso aí. E o garçom diz: certo, altro, certo, certo. Certo significa claro, é para que você concorde com a pessoa. Certo, altro. Mais alguma coisa? Outra coisa? E o cliente diz: no, grazie. Quanto costa? Repete: no, grazie. Quanto costa? Que significa não, obrigado. Quanto custa? No, grazie. Quanto costa? 3 euro, per favore. 3 euro, per favore. Que significa 3 euros, por favor. E o cliente diz: ecco, grazie. Ecco, grazie. Que significa aqui, obrigado. Aqui está, obrigado. Essa palavrinha ecco é muito usada no dia a dia dos italianos, porque ela é usada para dizer que algo está pronto. Ecco, aqui, aqui está, toma. Agora, mais uma vez, vamos fazer o diálogo na prática. Você faz o cliente e eu faço o garçom, ok? Então vamos lá, pode começar. Certo, altro. 3 euro, per favore. Isso, muito bem, parabéns. Bom, então até agora você já sabe cumprimentar, se apresentar e fazer um pedido, seja numa loja, num café ou em algum outro lugar diferente. Porém, como eu te falei, é muito importante o uso da formalidade na Itália, porque lá eles levam isso muito a sério. E para isso você precisa aprender algumas palavras de cortesia, e é isso que eu quero te ensinar agora. Número um, nós temos o clássico per favore. Per favore, que significa por favor. Em alguns casos, em algumas regiões da Itália, você pode ouvir também per piacere. Per piacere, que também tem esse sentido de por favor, também é usado, ok? Não se esqueça, sempre que você for pedir alguma coisa, uma informação, um produto numa loja, um café, use a palavra per favore, porque demonstra educação. Isso é muito importante, ok? Número 2, nós temos grazie. Grazie, que significa obrigado, e grazie mille. Grazie mille, que significa muito obrigado, dá uma intensidade a mais. Grazie mille. E assim como per favore, é muito importante também que você use a palavra grazie, também para mostrar educação. Número 3, nós temos uma outra forma também de agradecer, que é la ringrazio, se for numa situação formal. La ringrazio, que significa eu agradeço ao Senhor. La ringrazio, seja homem ou mulher, numa situação formal. La ringrazio. Isso, muito bem. Repetiu? Muito bem. Se for informal, como você pode dizer? Ti ringrazio. Ti ringrazio, que significa eu te agradeço. Ti ringrazio. Muito bem. Professor, eu poderia juntar as duas palavras, grazie e ti ringrazio? Sim. Por exemplo, grazie, ti ringrazio. Grazie mille, ti ringrazio. Você pode também, porque demonstra mais educação. Só tome cuidado para não ser muito excessivo e não ficar chato. Número 4, nós temos a forma de responder a grazie, que seria o nosso famoso de nada. Para falar de nada em italiano, nós temos várias formas, mas vamos aqui com essas mais clássicas. Primeiro que nós temos é prego. Prego, que não é o prego de metal, de alumínio, de bater na parede. Prego significa de nada. É equivalente ao nosso de nada do português. É uma forma de você responder a grazie. Grazie mille, prego. Ou também nós temos di niente. Di niente. Isso, muito bem, que literalmente significa de nada. Di niente. Uma outra forma também. Temos também figurati. Figurati. Isso. Grazie, figurati.
Figurati significa imagina. Tem aquele sentido mais de imagina, não foi nada, sem problema. Grazie mille, figurati. Não foi nada, relaxa, imagina. E aqui no número 5 nós temos mais duas palavrinhas de cortesia, porém, elas são usadas para chamar a atenção de alguém. Quando você for perguntar alguma coisa para alguém na rua, no mercado, então você quer chamar a atenção da pessoa. Sabe no português, quando você vai pedir uma informação na rua, que você fala, com licença, aonde fica o mercado? Licença, desculpe, aonde fica a farmácia? Então é esse licença, esse desculpe. Você pode dizer me scusi, me scusi. Se for formal, me scusi. Mi scusi, dov'è la farmacia? Mi scusi, dov'è la farmacia? Aonde fica a farmácia? Me scusi. Ou se for informal, você pode dizer scusami. Scusami. Muito bem. Ambos têm o mesmo significado. Me excuse ou scusami. O que muda é a formalidade, ok? Do formal para o informal, ou vice-versa. Então essa é a diferença entre os dois. Mas eles vão ter o mesmo significado, o mesmo uso. E eu acredito que com tudo isso que você já viu aqui, você vai começando a entender, a perceber como o italiano é parecido com o português. Porque o uso dele é muito parecido. Nós usamos praticamente a mesma forma de nos comunicar com as pessoas. Então, pare de pensar que o italiano é difícil, que é impossível. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Pense que o italiano é desafiador. Por quê? Porque desafios nós podemos vencer. Dificuldades é um pouco mais difícil, porque a nossa mente, ela procura fugir de dificuldades para economizar energia. O nosso cérebro ele funciona assim. Então, pense que o italiano é desafiador. A nossa vida, ela já é repleta de desafios. Só mais um desafio não tem problema, a gente pode vencer e chegar lá, chegar até a fluência. E é isso que você vai fazer com o acompanhamento que eu estou te dando e que eu vou continuar te dando no meu curso. Então, aproveite a oportunidade. Mas vamos lá, para que não fiquemos apenas nessas palavras, vamos ver um diálogo de exemplo. Nós temos aqui uma situação em um café. O cliente diz: Mi scusi, per favore, potrei avere un caffè e un cornetto? Mi scusi, per favore, potrei avere un caffè e un cornetto? Que significa: com licença, por favor, eu poderia ter um café e um corneto? E o barista diz: Certo, desidera altro. Certo, desidera altro. Que significa: claro, você deseja mais alguma coisa? E o cliente diz: No, grazie. No, grazie. Isso. E o barista diz: Sono 2,50 euro. Sono 2,50 euro. São 2,50 euros. E o cliente diz: Ecco, grazie mille. Ecco. Quando ele diz ecco, ele está entregando dinheiro. Ecco, aqui está. Ecco, grazie mille. Aqui está, muito obrigado. E o barista diz: Prego. Prego. De nada. Prego. E o cliente, para reforçar a ação de gratidão, ele vai dizer la ringrazio. La ringrazio. Que significa te agradeço. E o barista diz di niente. Di niente. Que significa de nada. Viu como é fácil? Então agora eu vou te falar a mesma coisa que eu falo para os alunos do meu curso, porque eu tenho certeza que depois que você acabar este mini curso, você vai se tornar o meu aluno, porque no nosso curso você vai sair do absoluto zero e vai chegar até o nível avançado em pouquíssimo tempo. E claro, para mim vai ser um prazer poder acompanhar esse avanço, esse crescimento seu no idioma. E o que eu falo para os meus alunos é: procure colocar tudo isso em prática. Professor, mas eu não tenho com quem falar, o que eu faço? Não tem ninguém perto de mim que fale italiano? Fale sozinho. Fale sozinho, assista filmes, séries, procure estar em contato com o italiano constantemente. Leia textos, peça para a inteligência artificial fazer um texto para você. Hoje em dia é tudo muito mais simples. Então procure aprender, procure estar em contato com o idioma, porque você vai ver que o seu eu do futuro vai agradecer muito. Você aprendeu a cumprimentar, a se apresentar, a pedir algum produto e também a usar palavras de cortesia. Pode ter certeza que se você chegou nessa primeira aula sem saber nada de italiano,
Com certeza, agora, se você estivesse na Itália ou se você está na Itália, você vai conseguir começar uma conversa. E é claro que se você seguir este mini curso até o final, com certeza você vai aprender muito mais. Você vai aprender a desenvolver uma conversa em situações reais. Muito bem, então vamos lá. Esse exercício prático é para que você faça na sua casa, para que assim você consiga colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui. Você está entrando em um café italiano. Então o exercício é o seguinte: você vai precisar criar um diálogo aplicando tudo isso que nós vimos aqui. E aqui nós temos 4 passos para que você consiga montar o seu diálogo da forma correta. Então, passo 1: cumprimentar o garçom. Como eu falei no começo, qualquer conversa, qualquer diálogo que se preze, começa com um cumprimento. Então, o primeiro passo é esse: cumprimentar o garçom. Segundo passo: pedir comida ou bebida, ou os dois. Então, você precisa fazer o seu pedido. Lembre-se da estrutura que você aprendeu aqui. Vorrei, vorrei, ok? Ou posso avere, posso avere. Passo 3: perguntar o preço. Você também aprendeu isso aqui. Passo 4: agradecer e pedir a conta. Então aqui você tem toda a estrutura que você precisa para montar o seu diálogo e assim colocar em prática o que você aprendeu. Não se esqueça de fazer isso, é muito importante. Não basta apenas você adquirir o conhecimento, você precisa colocar em prática, senão de nada vale, ok? Bom, então parabéns por ter chegado até o final desta primeira aula. Nós temos ainda mais 2 aulas que com certeza vão te ajudar a desenvolver muito o seu italiano, então fique aqui comigo até o final.